Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo a Aurora Aragão dos Santos, servidora pública e prima de Burle Marx. Tudo bem, dona Aurora? Tudo bem. Bom, um prazer enorme recebê-la. Muito obrigada. E falar desse gênio que é Burle Marx. E eu queria que a senhora inicialmente comentasse conosco o que a senhora, qual foi assim, a surpresa ou já esperava por parte do governo um decreto de tombamento dos jardins de Burle Marx em Brasília? Há alguns anos já se vem trabalhando nesse tombamento. E atualmente a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, elas fizeram uma parceria para fazer esse tombamento. E foi o maior presente que Burle Marx poderia ter recebido nesses 102 anos se ele estivesse vivo. Porque eu acredito que a partir de agora, com o tombamento, os projetos serão resgatados, serão preservados, porque nós temos todos os projetos, e todos os projetos, para que seja feito um levantamento de vegetação que possa ser restaurado. Certo. Porque aqui em Brasília, por exemplo, ali na esplanada dos ministérios, representa a cada uma região, não é mesmo? Eu queria que a senhora falasse mas realmente o que Roberto participou foi de alguns projetos, não do projeto integral da cidade. Ele fez, por exemplo, o eixo monumental nunca foi executado, né? Só um trecho onde tem a Praça das Fontes. Agora, ele fez um projeto que é importantíssimo para a cidade, que é o Parque da Cidade, e que não foi implantado na íntegra. Ele foi implantado uma parte, e assim mesmo essa parte já está muito degradada. Então, tudo isso, através do tombamento, será possível fazer esse resgate e nós podermos, a partir de agora, tudo ser feito conforme o projeto original. Já existe um cronograma para a execução dessa revitalização? Não, porque nós temos primeiro que partir do inventário. Vai ter um inventário para ver o que é que está feito. O projeto, nós temos todos os projetos. Agora, o projeto da 308, que é um caso específico, não existe a vegetação, porque ao longo dos anos foi perdida essa vegetação. O que eu falo é a especificação do projeto. Então, teria que ser feito o quê? Pegar a especificação que ele fez, com a especificação, com o que está lá no local, que isso é que nós chamamos de inventário, para poder fazer esse confronto de ver o que é que está feito conforme o projeto e o que é que foi fora do projeto. Porque a vegetação, inclusive, é uma coisa muito importante em jardins históricos, né? Com certeza. A Carta de Florença, inclusive, cita que é um dos elementos mais importantes é a vegetação, que é o ser vivo do jardim, né? É verdade. Então, nós teríamos que fazer todo esse trabalho. É um trabalho intenso, mas que eu acredito que agora nós temos um caminho a percorrer. Antes nós não tínhamos esse caminho, né? Estava a coisa assim ainda sem muitas informações. Agora oficializou, né? Oficializou. Isso é que é importante. E agora a Secretaria de Cultura, né, que é o Departamento de Patrimônio Histórico, eles têm obrigação, inclusive, de verificar se a coisa está acontecendo da maneira correta. Será que a gente vai ter aí para 2014 esses jardins já revitalizados? Vai ter o quê? Em 2014, na Copa? Não sei, eu acredito que sim. Espero. Porque esse trabalho dá para ser feito até 2014. Agora depende de verba, essa coisa depende de dinheiro, né? Certo. E quem que está coordenando o projeto? Quem está fazendo o projeto? Não, o projeto foi feito, quer dizer, o projeto nós temos que Burle Marx fez. Certo, mas agora nessa nova fase, a Secretaria de Cultura, conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu acredito, e Habitação, que elas vão se unir os esforços para poder concretizar esse projeto. A senhora poderia me colocar em quais outros locais existem jardins de Burle Marx, além do Rio de Janeiro, que a gente sabe que tem uma boa parte, tem em outros países também? Tem vários países, né? Por exemplo, ontem eu estava lendo uma reportagem sobre os jardins que devem ser visitados no mundo.
E do Brasil só foram citados o Aterro do Flamengo e o Calçadão de Copacabana de Burle Marx. Então a gente sabe que ele é conhecido mundialmente e foi o maior paisagista do século XX. Com certeza. Então nós temos projetos dele aqui fantásticos. Vários projetos, a Praça Triangular, ou seja, a Praça dos Cristais, que alguns conhecem como Praça dos Cristais, do setor militar urbano, é um projeto belíssimo e que precisa fazer apenas algumas modificações da vegetação, para colocar a vegetação que ele colocou na realidade, e que essa vegetação, ela inclusive, ela modifica muito um projeto. Se você muda a vegetação, você está mudando muito o projeto. Lógico. Então, a partir daí, nós temos condições de resgatar todos esses projetos, né? Mas ele fez projeto Miami, ele tem toda uma orla que está sendo feita, fez no Emirados Árabes, ele tem muito projeto no exterior, na Alemanha e na França. Então, tem vários projetos no mundo inteiro, né? E realmente ele é conhecido mundialmente. Com certeza. E que os projetos são belíssimos, né? Eu sou uma pessoa até que fica um pouco... Para mim é um pouco delicado falar isso. Não, mas independente de ser ou não parenta, eu acho que todos os projetos são projetos muito bem detalhados. Nós temos o projeto do Parque da Cidade, que é uma obra-prima. Agora precisamos resgatar esse projeto e implantar, que eu acho que seria o maior projeto que a gente poderia implantar em Brasília. Nossa, porque é um que a população toda tem condições de ver. Por exemplo, a praça você consegue, mas, por exemplo, o Palácio do Buriti, do Jaburu, não é fácil você visitar, porque não tem visitação, entendeu? Os órgãos públicos também, por exemplo, Palácio de Itamaraty, você visita, mas tem locais dentro do jardim, também é dele interno, que você quase não vê, poucas pessoas têm acesso, com certeza. né? Tem o Teatro Nacional também, que é muito bonito, que está muito descaracterizado. Então, todos eles têm uma descaracterização muito grande da vegetação. Qual que está assim, mais perfeitinho, que não deve ser mexido? Faz muito tempo que eu não visito o Palácio do Jaburu. Eu visitei no governo ainda quando era o Marco Maciel, eu estive lá, quando ele era vice-presidente, para ver como é que estava o estado do jardim. Estava muito bom. Hoje eu não posso lhe dizer, porque tem alguns anos, e vegetação, como é um ser vivo, é difícil de você dizer ou está bonito ou está feio, né? Certo. Não sei lhe dizer. Agora, a praça foi restaurada, só que ela foi restaurada e teve algumas pequenas modificações na vegetação. E isso eu acho que a gente vai conseguir, porque aquela praça é belíssima, a Praça dos Cristais, belíssima. E é muito visitada. Se você for ali à tarde, de vez em quando você vê uma pessoa que veio do exterior para conhecer um jardim Burle Marx, e aí vai àquela praça. Então, eu acho isso uma coisa fantástica. As pessoas vêm da Alemanha, vêm da Itália, para visitar o jardim dele. Eu pergunto, mas você veio especialmente para isso? Vim especialmente para visitar. Maravilha. Então, para a gente, é muito emocionante isso, né? Com certeza. De saber que a pessoa veio para visitar. Nossa, mas é muito interessante. Bom, ele fez 102 anos essa semana, a semana passada. O Burle Marx. Faria 102 anos que estivesse vivo, né? E qual o jardim dele que a senhora mais gosta? Em Brasília? Ou no Brasil ou em qualquer outro lugar? Não sei, porque eu acho o Aterro do Flamengo belíssimo. Eu tenho um problema, porque, por exemplo, no aterro o projeto está implantado na íntegra. Eu acho, como projeto, o Parque da Cidade é uma maravilha. Só que ele não está implantado. Então, eu não posso dizer hoje que eu acho o melhor projeto, porque ele não está implantado. Mas eu acredito que a partir do momento que ele for implantado, será um parque maravilhoso. Vários parques que eu conheço no mundo, eu acho que não tem nenhum igual. É mesmo? É belíssimo, o projeto é muito bonito, mas precisa ser implantado. E qual é a característica, no caso do Parque da Cidade? Qual vai ser a característica O Parque principal? da Cidade hoje, ele está assim, funcionando alguns equipamentos que não existiam no projeto, que não estão localizados como deveria ser, porque ele dividiu em zonas o parque, e que não foram implantadas todas as zonas. A administrativa foi implantada com algumas conturbações, né, que fizeram algumas coisas que não eram para ser feitas, e a esportiva foi implantada, mas que pegaram e misturaram o esporte em outras zonas. Então, com isso, vem interferir muito no parque. Então, eu acho que voltar ao projeto original,
que não é uma coisa difícil. Aham. Por exemplo, no parque, eu falo muito do parque porque é uma coisa que eu gosto muito, acompanho há muitos anos. E é uma coisa mais para o público em geral. verdade. E Roberto era muito assim, ele gostava que as pessoas públicas tivessem acesso às obras dele. Inclusive, como pintor, ele fazia técnicas na pintura para que desse mais as pessoas adquirirem. Certo. As pessoas que não tinham tantas condições de adquirir um acrílico, poderiam adquirir um panô, quer dizer, uma série de outros elementos, uma serigrafia, uma litografia, então, para popularizar. Ele gostava que o trabalho dele fosse popularizado. Certo. Então, isso é importante, né? Aham. Que eu acho que o Parque da Cidade atinge um número maior da população do que, por exemplo, Itamaraty. Algumas pessoas vão visitar, mas o número de pessoas que vão usar é muito maior. Com Então, certeza. ele ficava muito feliz quando passava no aterro do Flamengo, que via aquela multidão no aterro do Flamengo. Aquilo para ele era uma satisfação, porque ele sabia que as pessoas estavam se apropriando daquilo que ele projetou, e é muito bom, né? Com certeza. Você sente um prazer muito grande saber que as pessoas estão utilizando, que seu objetivo foi realmente cumprido, né? Alcançou, Como né? paisagista, ele conseguiu conciliar naquele local aquilo que ele queria, né? Olha, maravilhoso. Eu quero agradecer a sua presença e ter falado dessa pessoa impressionante que é Burle Marx e que Brasília, enfim, o Brasil inteiro tem o maior orgulho. É o maior representante que nós temos no Brasil, hoje, em termos de paisagismo, foi ele. Com né? certeza. E que será sempre. A marca vai acredito. ficar para sempre, Eu né? tenho E nós certeza. vamos, se Deus quiser, resgatar os projetos de Brasília, porque nós vamos ter também uma carta de apresentação, não vai ser só o Rio de Janeiro. Com certeza. Nós vamos ter grandes projetos dele em Brasília que serão recuperados, né? Eu estou muito satisfeita porque eu sou pioneira. Cheguei aqui em Brasília em 1957. Então, tudo que diz respeito a Brasília, eu amo, adoro, vi nascer cada pedaço dessa E cidade. Brasília é fantástico. É né? fantástico. Quem não nasceu, quem não viveu desde criança, mas que veio depois de mais velho, se apropria da cidade. Com certeza. É uma obra de arte ao ar livre, né? Tanto no urbanismo, como a arquitetura, como o paisagismo, que ele integra esses dois elementos, né? verdade. O paisagismo bem integrar, né? É isso mesmo. Bom, dona Aurora, quero te agradecer essa gentileza de vir falar aos nossos internautas desse assunto maravilhoso e desse decreto de tombamento que Brasília fez de todos os jardins de Burle Marx. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.